Olá, irmãos, estamos aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor, onde a gente vai pegar mais um pedacinho, né, de Gálatas, que é o livro que a gente está estudando, para que a gente possa assimilar, que a gente possa praticar. Então, que a semente, que é a Palavra do Senhor, possa cair num coração fértil, um coração com uma terra boa e que possa frutificar. E eu vou estar, antes da gente começar, eu vou estar orando, e aí eu coloco todos os outros tópicos aqui para que a gente possa ter uma noção do que a gente vai estudar, e a gente lê os versículos e tudo mais, tá bom? Então vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Tu que és digno, Senhor, de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Pai bendito, Pai de amor, que possamos, Senhor, neste momento, estar direcionados por Ti, Pai, para estudar a Tua palavra. E que o Senhor possa nos orientar, que o Senhor possa realmente falar aos nossos corações, para que possamos aprender, Senhor, a Tua palavra e praticar. Que possamos realmente ser obedientes a Ti, Pai. E que possamos ser sal e luz aonde estivermos. Nos conduza, Senhor, nessa lição. Te oramos e já te agradecemos, no nome doce e eterno de Jesus Cristo. Amém. Eu vou estar compartilhando aqui uns slides onde a gente vai ver o que diz, né? Quais são os pontos dessa lição. A lição 7, essa é a nossa capa da revista, Gálatas e Colossenses, a gente está estudando Gálatas. Nós já estamos na lição 7, guiados pelo Espírito ou pela carne? Eu te faço a pergunta. Você é guiado pelo Espírito ou pela carne? E é isso que nós vamos estudar hoje. Que sejamos guiados pelo Espírito e não pela carne. Nosso texto base é Gálatas 5, 16 a 21. A gente teve na semana passada um pedaço de Gálatas 5, que a gente teve liberdade cristã. E agora eu pego um outro pedaço onde a gente vai falar das obras da carne. Ou melhor, que não sejamos guiados pela obra da carne, né? E qual é o alvo desta lição? Reconhecer que ao crente foram dadas as condições para vencer o conflito que se desenrola no seu interior. Que ele será motivado a evitar as obras da carne e a produzir o fruto do Espírito, a fim de alcançar a maturidade espiritual. Que a gente possa evitar as obras da carne e produzir o fruto do Espírito. Se você for guiado pelo Espírito, com certeza você vai conseguir. E ao estudarmos, essa lição vai ser dividida em duas partes, nesse domingo e no próximo domingo. E o que a gente vai ser capaz, né? Saber entender que há um conflito interno entre o que se deve e o que não se deve fazer. A gente vai sentir o desejo ardente de ter uma vida guiada e dirigida pelo Espírito. Vamos agir de forma a produzir o fruto do Espírito, objetivando a maturidade e assim lutar incessantemente contra as vontades da carne. E o nosso versículo-chave dessa lição é: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Eu vou mostrar esse versículo numa outra versão da Bíblia Viva, que eu gosto muito. Eu os aconselho a obedecerem somente às instruções do Espírito Santo. Ele lhes dirá aonde ir e o que fazer. E assim vocês não estarão sempre satisfazendo os desejos de natureza pecaminosa. Jesus nos disse que sem Ele não faremos nada. Mas quando nós estamos com Cristo, Ele nos ajuda a vencer esses desejos da carne. Que andemos com Ele.
E aí, nesse capítulo, a gente tem a primeira parte, onde fala o comando e o conflito. E na segunda parte fala das obras da carne, que são separadas, né? Na área do sexo, na área da religião, na área social e na área da alimentação. Tantas coisas nos afastam do Senhor e que às vezes a gente nem se dá conta. Mas que possamos, né? Eu me incluo nisso. A partir deste estudo, sermos pessoas diferenciadas, onde as pessoas possam ver em nós algo diferente e nos perguntar o que houve, o que está acontecendo. É muito Deus em minha vida. Essa será a nossa resposta. Então agora nós vamos ler os versículos 16 a 21 do capítulo 5 de Gálatas. Eu os aconselho a obedecerem somente às instruções do Espírito Santo. Ele lhes dirá aonde ir e o que fazer. E assim vocês não estarão sempre satisfazendo os desejos de natureza pecaminosa. Porque nós, por natureza, gostamos de fazer as coisas ruins, que são justamente o oposto das coisas que o Espírito nos manda fazer. E as coisas boas que desejamos fazer quando o Espírito nos domina são justamente o oposto dos nossos desejos naturais. Estas duas forças dentro de nós estão lutando constantemente, uma contra a outra, a fim de ganharem um domínio sobre nós. E os nossos desejos nunca estão livres de suas pressões. Se vocês são guiados pelo Espírito, não estão mais debaixo da lei. Ora, as obras da natureza humana produzirão os seguintes resultados: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio e discórdia, ciúme e ira, esforço constante para conseguir o melhor para si próprio, queixas e críticas, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e toda essa espécie de coisas. Vou dizer-lhe novamente, como já o fiz antes, que todo aquele que levar esse tipo de vida não herdará o reino de Deus. Eu poderia até parar por aqui, né? Essa versão é bem clara para nós. O que você quer realmente fazer? Ser guiado pelo Espírito ou pela carne? Eu particularmente espero que você queira ser guiado pelo Espírito. Então, o que a gente vai estudar hoje? É a primeira parte da lição, onde fala o comando e o conflito. É bem isso, né? Esse desenho que está aí. Um anjinho e um diabinho nos dizendo: ah, faz isso, não, faz aquilo, ah, você pode, ah, você não pode. E assim vai. Isso é da natureza do homem. Mas vamos lá. Como ele começa aqui dizendo, eu vou ler essa parte da revista, irmãos. No interior do crente estão duas forças que são opostas entre si: a natureza carnal e o Espírito Santo. Cabe-lhe então escolher quem terá o comando da sua vida, se o espírito ou a carnalidade. Quando aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo habita em nós. E isso faz com que a nossa rota mude. Se eu estou indo por um caminho, eu vou por outro caminho. E a minha vida é guiada pelo Espírito Santo. Mas
Somos seres humanos. Somos carne. E a nossa natureza humana, ela também fala alto. Tudo vai depender a quem você quer alimentar, a quem você quer dar ouvidos, se é carne ou espírito. E a recomendação de Paulo é bem bem clara. Deixa eu só abrir a Bíblia aqui de novo, que eu acabei fechando, irmãos. É bem clara, né? Porque ele fala de novo, porque ele já tinha falado, que foi lido na semana passada, no versículo 13 desse capítulo, porque embora, quando a gente aceita a Cristo, nós somos libertos, não estamos mais sob o domínio do pecado, não quer dizer que essa liberdade a gente vai fazer qualquer coisa, como está escrito no versículo 13, que eu vou ler. Porque vocês, caros irmãos, receberam a liberdade, não a liberdade para dar lugar à vontade da carne, mas a liberdade para amar e servir uns aos outros. A liberdade de escolher, de viver pelo Espírito, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, aí já começa, né? Quem comanda a sua vida? Mas ele fala, no 16, eu os aconselho a obedecerem somente às instruções do Espírito Santo. Mas aí, quem é que está no controle realmente da sua vida, né? Deixa eu pegar uma outra versão aqui, que eu quero ver se é diferente. Ele só fala, acho que digo-vos novamente. Portanto, vos afirmo, viver pelo Espírito. Mas eu gosto dessa versão. Eu os aconselho. Eu os aconselho a obedecerem o Espírito Santo. E que ele realmente assuma o controle da sua vida. Porque não é você que determina o que você vai ou não fazer. Mas é o que Deus nos fala a partir da palavra dele. É ele que nos direciona. Então, quando ele está realmente no comando, os nossos desejos, as nossas vontades, elas são deixadas de lado. Porque a gente sabe a quem a gente deve seguir, a quem a gente deve ouvir falar no nosso pé do ouvido ali, né? Eu vou ler uma parte aqui da revista. A recomendação do apóstolo Paulo é para o crente andar no Espírito. Isso significa consentir que a vida inteira seja guiada pelo Espírito, permitindo que ele assuma o controle no curso de cada dia. Não é de uma hora, não, gente. Não é de um minutinho. Ah, não, peraí, senhor. Deixa que agora é comigo aqui, eu que resolvo as coisas. Não. Tudo é de acordo com o que o Espírito diz. Muitas das vezes, pelo menos comigo já aconteceu, vai fazer alguma coisa e aí vem aquela coisa assim, Deus não gosta disso. Isso não é de Deus. E quando você escuta essa voz e obedece, Deus se agrada. Mas tem muitas vezes, à medida que a gente para de ouvir ao Senhor, isso tudo muda. E aí ele fala conosco, mas a gente faz do nosso jeito. E somos responsáveis por isso. Pagamos o preço por isso. Porque colhemos o que plantamos. Então, não tem jeito. Mas também tem esse conflito, né? Caramba, como é que pode isso? Se eu faço o que o Espírito manda, eu estou indo contra
a vontade da carne. Se eu faço o que a carne quer, eu estou indo de encontro com o que Deus quer. Esse conflito é todo dia, irmãos. Todo dia temos que fazer escolhas. Todo dia precisamos escolher ou uma coisa ou outra. E em todas as nossas escolhas, nós precisamos ter em mente o que Deus quer que façamos. Eu vou ler algo aqui que é interessante, que está na revista. Todo crente deve estar consciente da existência desse conflito espiritual que se desenrola em seu interior. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. São forças opostas entre si. A carne resiste ao controle do espírito e o espírito ao controle da carne, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. À medida que aprendemos a andar no espírito, mais subjugada fica a carne. À medida que você se chega ao Senhor, você vai deixando a sua vontade de lado. Porque você quer obedecê-lo, porque você quer realmente cumprir o seu querer. Isso faz toda a diferença, irmãos. Toda a diferença. É negar a si mesmo, né? Não é fácil, mas com Cristo é. E eu quero ler com os irmãos alguns versículos que reforçam tudo isso que a gente está falando aqui. Lá em Marcos 7, 19 a 23, diz assim: E disse mais: O que sai do ser humano é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância e a insensatez. Ora, todos esses males procedem do interior, contaminam a pessoa humana e a tornam impura. É a carne falando. E precisamos realmente controlar isso, dominar essa carne. Com Jesus é possível. Um outro texto. Romanos 13, de 11 a 14. Fazei desta maneira, discernindo o tempo em que vivemos, pois que já é hora de despertardes do sono, porque agora nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A volta do Senhor a gente não sabe, mas está próxima. A noite vai passando, chegando ao seu final. O dia logo alvorecerá. Portanto, abandonemos as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Vivamos de modo decente, como em plena luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em moralidade sexual e depravação, nem em desavenças e invejas. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não fiqueis idealizando como satisfazer os desejos da carne. Somente com Jesus Cristo nós conseguimos isso. Eu termino esses versículos de fora que eu falei que eu ia colocar, esse daqui. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, no entanto, destruirá tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para servir a
imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor, e igualmente nos ressuscitará. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De forma alguma. Ou não é de vosso conhecimento que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Porquanto está escrito, os dois serão uma só carne. Entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fugir, portanto, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo, os comete. Todavia, quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertence a vós, pois fostes comprado por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Quando aceitamos a Ele, como eu já falei aqui, como o único e suficiente Salvador, o Espírito Santo vem morar no nosso coração, dentro de nós. Somos templos, fazemos parte do corpo de Cristo. E precisamos preservá-lo. Fazer coisas que vêm do alto e não da carne. E na revista sempre fala alguma coisa, né? Gálatas para hoje. E o que ele fala para nós hoje é para refletirmos. Você, como cristão, não pode imaginar que porque nasceu do Espírito está livre do conflito? Os velhos apetites, as fraquezas e as tendências continuam presentes no seu coração. Se não se aperceber, estará em eminente perigo moral. A carne sempre vai querer gritar dentro de nós. Os nossos desejos, as nossas vontades, isso tudo vai estar aqui dentro. Mas a gente precisa orar, estar na presença do Senhor, para que Ele nos fortaleça, para que estejamos revestidos da presença de Deus. E aí, lá em Romanos, botei aí a passagem, 1 Coríntios 10:12 diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Lembra daquele desenho que tem um diabinho e um anjinho? Nós que somos crentes também temos isso. A diferença é a quem nós vamos dar ouvido. Ao espírito ou à carne? Quem? Se você parar para pensar, essa semana, quem falou alto dentro de você em algum momento? Foi o espírito? A carne? Não, foi só... Pense a respeito disso. E eu, quando estava preparando essa lição, eu lembrei de uma música. Eu Escolho Deus, de Thales Roberto. Vou botar um pedaço. Na semana que vem eu boto toda. Dependendo, eu boto para a gente ouvir no final. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo teu. Eu sou abençoado. Ser vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vêm as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia.
Já morri para minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Irmãos, que possamos realmente, todos os dias, escolher a Deus. Que possamos ser guiados pelo Espírito. E que Ele possa nos dizer, o que agir, o que fazer, para onde ir. Ser direcionado por Ele e não por nossas vontades. Muitas vezes queremos coisas que Deus diz, não é isso que eu quero para a sua vida. Às vezes é difícil realmente entender. Mas se estivermos firmados no Senhor, Ele irá nos direcionar. E eu espero que Deus possa completar no coração de vocês sobre essa passagem. E que possamos realmente obedecer ao Senhor. Que possamos amá-lo de todo o nosso coração. Uma bela semana, irmãos. Semana que vem a gente continua. Tchau.